Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros. É o seguinte, o vídeo 11 do Gengis Khan, vídeo parte 11 do Gengis Khan, nós tivemos que retirar devido a um certo probleminha. Então estamos relançando aqui o vídeo parte 11 do Gengis Khan. Não vai ficar em ordem, porque você lança, né? Então esses vídeos, você pega nos vídeos, você vai estar lá parte 1, 2, 3... Esse vídeo é depois do parte 10, né? Parte 11 e tal, continuação. Ok? Para não ficar faltando, porque tá lá aquele espaço, né? Parte 10 e vai para a parte 12 nos vídeos do Gengis Khan. Então estamos relançando aqui o parte 11, ok? Então, pessoal, valeu. Quem tá gostando, dá um like. E quem tá gostando do que estamos fazendo, se inscreve no canal, ok? Valeu, abraços. Então, dando continuação aqui, então o Gengis Khan, ele deve ter imaginado em algum momento, tipo, sabe, por que eu fui o escolhido para unificar as tribos da Mongólia, as minhas tribos? Por que eu fui o escolhido para formar um império? E ele cresceu, o Gengis Khan cresceu dentro de um sistema, dentro do xamanismo e do cristianismo nestoriano. Acontece também outra coisa, o Gengis Khan estava ficando velho, ele não podia continuar numa campanha para sempre. Então ele começou a pensar na vida futura e, se possível, em adiar a vida. Então ele tinha dois homens que eram mais qualificados que eles, que começaram a encorajar ele a certas especulações. Entendeu? Um deles era o Yelu Chutsai, que era o Kitã, o Barba Longa, que ele viveu o cerco de Pequim, trabalhando para os Kitãs, né, como servo dos Kitãs. E Kitã não, como servo dos Juchen, ele era um Kitã como servo dos Juchen. E aí depois ele sumiu por um tempo, quando ele se retirou para um retiro budista. E em 1218, no ano de 1218, ele se juntou ao Gengis Khan para a invasão do Quaresma. O segundo cara que a gente vai falar agora, esse cara chamava Liu Wen. Ele era ministro-chefe chinês, tinha trabalhado para os Liao, trabalhava para os Juchen, para os Jin. E ele era especialista em ervas e em afiar ossos, para transformar esses ossos em flechas que assoviavam. Para caçar, tá ligado? Tipo quando você ia atirar num cervo ou num alce, certo? E aí você pegava essa flecha que assoviava, você mirava, atirava, aí fazia aquele barulho de assobio, e o cervo ficava procurando, o alce ficava procurando o som para ele poder fugir, para ele poder identificar de onde vinha o perigo. Só que já estava indo rápido em direção a ele, matava ele. Então assim, nós vamos voltar um pouco, porque o que acontece? Nessa época, antes da invasão do Quaresma, esses dois homens falaram pro Gengis Khan de um cara. Então quem é esse cara? Então, para falar desse cara, nós temos que voltar bem bastante agora, assim, tipo alguns anos. Porque esse cara era um taoísta. Mas como começou? Ele era como se fosse assim, numa vertente do taoísmo. Então assim, como surgiu essa vertente? Essa vertente surgiu de um cara que chamava Wen Chen. Ele que criou essa vertente. Então, digamos assim, anos antes, esse Wen Chen estava andando pelo deserto e ele encontrou dois estrangeiros. Interessante isso, esse trecho, cara, porque é o que comenta muito na Bíblia disso, né? Por isso que quando existe aquela lei de receber o estrangeiro, por causa disso. Porque muitas vezes o estrangeiro podia ser um anjo. Eu não estou dizendo que essas pessoas são anjos, estou fazendo um exemplo e um comentário. Porque, digamos assim, você podia receber anjos que estão, sabe, passeando pelo mundo, uma coisa desse gênero, certo? Essa era a lei de receber o estranho. Então esse Wen Chen estava andando pelo deserto, ele encontrou dois estrangeiros. E esses dois estranhos, que deram ao Wen Chen a ideia dessa seita que ele vai criar. Eles revelaram para o Wen Chen a seita que depois vai ficar chamada como perfeição completa. Então eles que revelam essa perfeição completa para o Wen Chen. Então, na verdade, não vamos confundir, o Wen Chen não é o fundador do taoísmo. O fundador do taoísmo é Lao Tse. O que o taoísmo acredita? O taoísmo acredita que a vida ela é melhor vivida quando se encontra e se segue o caminho do Dao. O que quer dizer isso? Vamos entender assim. Eles querem compreender a pureza original das pessoas antes das pessoas serem corrompidas pela vida. Então assim, conhecer o espírito original das pessoas, certo? Para conhecer o seu estado original
E aí quando você encontra o seu estado original, a sua pureza original, e você tira quando você limpa, como você deixou de ser aquela pessoa corrompida, você volta a viver o seu estado original do ser. Mais ou menos assim, certo? Como se fosse uma espécie de filosofia. Digamos assim, como é determinado pelos céus para você viver. É uma filosofia. Aí você, conhecendo esse estado, você deixa a sua corrupção e começa a viver por esse estado de novo. Basicamente isso aí. Então, esse Wang, quando ele recebeu a doutrina, ele renunciou tudo. Todas as posses, todos os bens. Ele pediu para ser jogado no fundo de um poço para receber iluminação. Aí depois ele viveu numa cabana isolada por muitos anos. Aí depois que ele viveu muitos anos na cabana, ele jogou fogo na cabana para mostrar que ele renunciava a tudo. Daí então ele criou um templo. E aí que chamava Congregação Lótus Dourado. E nesse tempo, Congregação Lótus Dourado, ele começou a ensinar os ensinamentos da perfeição completa. Que tinha essa perfeição completa, tinha alguma coisa do budismo e do confucionismo, mas era uma seita mais ligada ao taoísmo. Então um dos discípulos do Wang era um jovem de 20 anos chamado Xiu. Esse Xiu, ele possuía memória prodigiosa e sabia compor versos com elegância. Então, com a morte do Wang no ano de 1170, o Xiu, aos 22 anos, se intitulou Shang Shun. Ele ganhou esse título, se autodenominou Shang Shun, que significa primavera eterna. E daí o Shang Shun, que agora eu não vou chamar mais de Xiu, vou chamar de Shang Shun, passou a ensinar os ensinamentos de Wang. Esse o Xiu, né, o Shang Shun, ele era versado na alquimia, mas assim, ele acreditava na alquimia? Não. O que ele acreditava na alquimia? No simbolismo da alquimia. Cara, isso é genial para um cara daquela época, porque você vê, porque muita gente daquela época acreditava que o metal poderia ser transformado em ouro, mas ele acreditava na questão do simbolismo, ligado à ideia do espiritual da coisa, do que você pode transformar como pessoa, mais ou menos como o Jung, que ele se ligou no simbolismo do sonho, tá ligado? A simbologia, para poder utilizar aquilo que está no sonho, deu nome para as coisas. Mais ou menos era isso que o Shang Shun era ligado na alquimia. Mas uma coisa que puxou muitos seguidores para a crença dele era uma ideia tipo assim, de uma vida mais longa. Isso chamou a atenção de muitas pessoas, mas não é que aumentava a vida, é que você tendo uma vida mais, digamos, mais saudável, se alimentando com alimentos melhores, frescos, você tem uma maior qualidade de vida. E ele pregava isso também. Então assim, Shang Shun ficou um cara muito famoso, mas assim, a crença perfeição completa não era, digamos, uma crença famosa. Shang Shun era famoso. Até porque nessa época o budismo que dominava a China. Mas porque Shang Shun se transformou num cara tão famoso, ele, antes da invasão do Gengis Khan, a corte dos Jin seguiam as ideias do Shang Shun, e a corte do Song também seguia a ideia do Shang Shun. Inclusive ele foi convidado pelos Jin e também foi convidado pelo Song. Só que ele se negou a ir para Pequim e ele também se negou a ir para a corte do Song. Então, digamos assim, era interessante para um cara como o Gengis Khan se aproximar desse Shang Shun, porque ele era um cara muito famoso. Então, quando o Gengis Khan começou a ouvir dele, não é só uma questão de vida longa, ele estava procurando ou uma vida futura ou alguma coisa uma coisa que pudesse aumentar o seu tempo de vida. Mas não era só por isso, também porque Shang Shun era um cara muito famoso. Isso podia ajudar ele, porque agora aqueles territórios na China pertenciam aos mongóis. E tudo que pudesse apaziguar, digamos assim, fazer os chineses aceitar melhor o domínio mongol, era interessante para o Gengis Khan. Chutzai também tinha um grande interesse nisso. Ele queria colocar Shang Shun perto do Gengis Khan para ensinar algumas coisas do Gengis Khan, certo? Porque o Chutzai queria transformar o Gengis Khan de bárbaro para um imperador esclarecido, civilizado e espiritualizado. Chutzai tinha esse interesse. Então tudo que ele pudesse fazer para, digamos, iluminar o caminho do Khan, o Chutzai fazia. E uma das ideias do Chutzai era aproximar o Gengis Khan desse cara. E o Chutzai tinha uma outra ideia, que era a ideia principal dele. Qual era a ideia principal do Chutzai?
A ideia principal do Chutsai era fazer com que o Gengis Khan era fazer que não houvesse cobrança de impostos para nenhum monge, para nenhum templo, nem budista, nem taoísta, nem confucionista. Era fazer assim, porque nessa época, digamos, os Jin cobravam impostos. Os mongóis entenderam, começaram a aprender que imposto gera lucro. E o mongol quer lucro. Como eu falei lá atrás sobre o interesse dos mongóis relacionado a bens. Então, isso gera rendimento, isso gera bens materiais. Com esse dinheiro você compra bens materiais. Era interessante, então os mongóis estavam cobrando, quando eles se transformaram regentes do império, eles começaram a cobrar o imposto de todas as seitas, taoísta, confucionista, budista. Só que a ideia de Chutsai era fazer com que aproximar esse Shang do Gengis Khan e fazer com que o Gengis Khan não cobrasse imposto de nenhuma seita. Também era uma jogada que Chutsai tinha. No ano de 1219, Shang tinha seus 70 anos de idade, 71 anos de idade. Ele vivia num templo que chamava Kaizhou, que fica na península de Shandong, que fica a 500 quilômetros de Pequim. Então o Gengis Khan ele enviou, assim, Gengis Khan não escrevia, então Chutsai escreveu uma carta, como se fosse Gengis Khan que tivesse escrito, para Shang. Quem foi entregar essa carta era Liu Wen. Liu Wen nesse momento estava vivendo com os Naimanes, aqueles Naimanes da história lá atrás, que foram inimigos dos mongóis, mas nessa época os Naimanes moravam no centro da Mongólia, e eles eram, digamos assim, eles pertenciam à conquista mongol. Eles agora faziam parte do império. Aí então foram 20 mongóis e levaram a carta pro Liu Wen e deram a missão pro Liu Wen que ele tinha que levar Shang, não importa o que acontecesse. Liu Wen saiu do centro da Mongólia, foi até a península de Shandong, demorou 7 meses para chegar lá. Então, em 1219, ele entregou a carta pro Shang e ele falou, eu atravessei montanhas e rios para vir até aqui entregar essa carta para você. Aí acontece que é o seguinte, Shang não queria ir, cara. Ele já não tinha visto ver o Jin que moravam em Pequim, não foram ver o Song que moravam no sul da China. Entendeu? Nesse momento o Gengis Khan estava indo para a campanha do Quaresma. Ele estava a caminho. Ele não sabia onde encontrar Gengis Khan. Ele sabia que ele ia ter que ir para terras distantes. Ele não tinha ideia onde o Gengis Khan estava. E ele entendeu isso, que era um caminho longo. Na verdade, essa jornada que o Shang vai empreender, ela vai ser uma jornada de 10 mil quilômetros. E vai demorar 4 anos. E na verdade essa história não está na história secreta. Essa história está num livro que se chama Travel of an Alchemist, As Viagens de um Alquimista. E ela faz parte de um capítulo inteiro desse livro. Porque assim, essa jornada é interessante porque ela mostra assim a liberdade da Pax Mongólia, da paz Mongólia. Porque, cara, digamos assim, isso não vai acontecer também depois, no futuro, vai possibilitar que viajantes, sacerdotes católicos, negociantes, exploradores, o mais famoso de todos foi o Marco Polo, que saem do oeste e vão até o leste, que não tem que passar por aquele monte de reino, que é uma coisa perigosa, tinha que pagar impostos, tinha que pagar tributo. Então, tipo, se você tinha permissão do Khan, você podia atravessar por aquelas terras, ou se você tinha negócios a fazer, você dizia a sua intenção, que você conseguia chegar ao posto próximo, dizia a sua intenção e ir até onde você queria ir, pagando os tributos que tinha que pagar, enfim. Mas o primeiro cara que vai fazer isso numa viagem famosa vai ser esse daí, antes de Marco Polo, vai ser Shang. Ele vai fazer do caminho oposto, né? Porque geralmente os outros eles vinham de oeste para leste. Shang vai fazer de leste para oeste, a pedido do próprio Khan. Então, Liu Wen vendo que Shang não queria recusar, mas entenda uma coisa, nessa época Gengis Khan era muito famoso, cara, não tinha como se recusar esse convite. Aí Liu Wen disse uma coisa bem clara, tipo, ele mesmo falou, o imperador me enviou como seu emissário, eu atravessei lagos e montanhas, ele me deu ordem para me te levar. Então, tipo, e também disse para não retornar sem você. Então, entenda isso, não retornar sem você. Tipo, então ele falou, você pode demorar meses, você pode demorar anos. Ele quer dizer o quê? Se você morrer, eu só vou sair daqui quando você morrer. Porque o imperador me mandou não retornar sem você. Então, tipo,
Bom, se você não for, você é seu hóspede até a sua morte. Aí Shang-Chung, entendendo isso, ele também falou, você também, como você é um monge famoso e tal, você pode pedir alguma coisa, ele é o imperador. Aí o Shang-Chung, entendendo que tinha que ir, não tinha como negar esse convite, senão o tal do Liu Wang, uns 20 mongóis ia ficar morando ali com ele certo, até a morte dele. Ele falou, se preparou para a viagem. Então assim, ia com eles, então 15 mongóis soldados, o Liu Wang, o Shang-Chung e mais 19 discípulos do Shang-Chung. Eles partiram. Então eles partiram, primeiro eles iam partir para Pequim e depois para o Quaresma, aonde o Gengis Khan estivesse. Então o Shang-Chung chegou primeiro em Pequim. Bom, como eu falei, Shang-Chung era um cara famoso. Chegou em Pequim, a multidão assediou ele, era um cara muito famoso. Então tinha pessoas que pediam para ele compor versos para ela, tinham pessoas que pediam um nome religioso, tinha cerimônias da lua para serem realizadas, tinha sacerdotes para serem consagrados. Mas aí chegou uma mensagem do Gengis Khan, tipo, ele estava mais a oeste, eles tinham que fazer a viagem, era um caminho longo e difícil. Então o Shang-Chung estava, aí os discípulos, pô, o Shang-Chung está ficando velho, não é melhor ele ficar aqui e esperar o Khan voltar? Os caras, não, impossível, ele tem que ir com a gente. Então tá, eles se prepararam para ir, só que quando eles estavam se preparando para ir, o Shang-Chung ele sacou que o Liu Wang estava levando um número enorme de moças de harém para o Khan. Aí ele virou pro Liu Wang e falou, eu sou um simples montanhês rude. Você não imagina, você não espera que eu vou viajar com moças de harém. Aí o Liu Wang, não, tá bom, vamos se arrumar aqui. E aí mensagens foram enviadas, arranjos foram refeitos e as moças não iriam viajar com o Shang-Chung. Então elas iam fazer a viagem delas, o Shang-Chung ia fazer a viagem deles, que ia ser mais devagar, que ia ter toda a reverência, ia fazer em segurança. Então eles fizeram um desvio. Quando eles começaram, eles fizeram um desvio enorme para circundar o reino dos Xixia, para não passar por eles. Aí, tipo, toda vez que eles encontravam, tipo, algum templo, eles paravam nesse templo para descansar e passar a noite. Eles estavam indo a caminho, então, primeiro no irmão mais novo do Gengis, que se chamava Temujin. Então eles atravessaram o coração do Gobi, do deserto do Gobi. Eles foram indo. Sempre quando encontravam um templo, paravam nos templos. Então, digamos assim, na história Travel of an Alchemist, diz sempre assim que a mera presença de Shang-Chung causava milagres. Então, digamos assim, quando o lugar estava muito seco, não chovia, de repente o Shang-Chung chegava lá, chovia. Quando eles estavam no deserto e paravam num poço, aquele poço estava seco. De repente, quando o Shang-Chung chegava no poço, o poço tinha água. Eles estavam caminhando pelo deserto, aí uma nuvem cobria eles. Coisas assim. Bom, não estou dizendo que é nem que não é, eu estou contando a história que o próprio autor conta também no próprio livro do Joe-Man, do Gengis Khan, ok? Desse capítulo que só fala sobre Travel of an Alchemist. Então, digamos, o inverno foi chegando, eles foram chegando nas montanhas ao sul do Gobi. Aí chegou uma mensagem do Gengis Khan para eles, escrita por Shutsai. Ele fala pro Shang-Chung, o caminho que tens para frente por terra e por água é longo, mas eu confio nas pessoas com que eu enviei para te ajudar e nos confortos que providenciei para fazer com que você para fazer com que você tenha conforto e que a viagem não pareça tão longa. Eles passaram o inverno num templo. Eles continuaram a viagem na primavera de 1221. Dali desse templo que estava no Gobi ali, perto no Gobi, no deserto, os discípulos de Shang-Chung se despediram de Shang-Chung. Eles iam voltar para Pequim e Shang-Chung ia continuar a viagem dele. Só um discípulo que ia com o Shang-Chung que fazia a viagem. Os outros iam voltar. Então eles se despediram dali de Shang-Chung, chorando e perguntando quando iam ver Shang-Chung de novo. Bom, o Shang-Chung, quer saber do destino, falou que ele não sabia. Mas aí o discípulo, não, mestre, quando a gente vai te ver de novo, mestre? Quando aí ele falou, daqui a 3 anos a gente vai se ver de novo. Então quando eles continuaram o caminho, eles deram de cara ali, eles passaram perto, assim, digamos, dava para ver distante a boca do Texugo, que era aquele desfiladeiro onde os mongóis tiveram a vitória deles. E ali os discípulos prometeram morar. Mas Shang-Chung, como eu falei lá atrás, na volta ele para e faz uma oração de 3 dias no inverno, de 3 dias frios e 2 noites, rezando pelas almas perdidas na batalha ali. Então eles seguiram o caminho pelas savanas da Mongólia. Shang-Chung de vez em quando cavalgando, reclinando numa carroça.
eles sempre aceitando a hospitalidade das tribos mongóis. Então 6 meses depois eles chegaram nas Gears, nas tendas do Temujin. Passaram 3 semanas lá com o Temujin. Aí eles partiram com a expedição deles aumentada, com presentes para o Khan, com mais 10 vagões, gados, cavalos e, claro, nada de haréns. Então não ia levar haréns para o Khan, só gado, cavalo e coisa assim, nada de harém, nada de moças de harém. É o interessante aqui que eu fico pensando, olha só. Os mongóis são chamados dos ratos do campo, certo? Inclusive eles ensinaram para Shanshung os segredos da savana. Então, digamos, é interessante, os ratos do campo. Eu fico imaginando a comparação com o livro Duna, do Frank Herbert, porque o próprio nome do personagem principal, que é Paul Atreides, ele vai se chamar no deserto de Muad'Dib. Certo? Quem não sabe é um cara que vive no planeta futurístico e vai para o planeta deserto. Ele vai se chamar de Muad'Dib. E Muad'Dib significa um rato que aprendeu a viver com pouca água. Eu fico imaginando se o autor do Duna, o Frank Herbert, se ele não leu a história dos mongóis, porque tem muita coisa a ver. Então aí quando eles estavam saindo já do deserto, eles subiram uma montanha, eles passaram por uma trilha sinuosa, que pouca gente conhecia, e foram parar num lugar bem em cima da montanha, não bem em cima, mas no alto da montanha, que tinha muitos pinheiros. Ali nesse lugar, eles encontraram gears muito ricas, digamos assim, aquelas tendas enormes, muito ricas. Lá nesse lugar era o acampamento de verão das 2 princesas, da princesa Tanguto e da princesa dos Jin, que foi dada de presente para o Gengis Khan nas 2 campanhas. A princesa Tanguto no ano de 1210 e a princesa dos Jin no ano de 1214. Depois Shanshung foi para as montanhas do Tian Shan e rumou, por exemplo, para uma base de um comandante muçulmano, Keraita. Esse cara se chamava Shinkai. Esse Shinkai, ele bebeu com Gengis Khan as águas do Baljuna. O que é isso? Eu falei lá atrás. Quando o Nilka, filho do Togru, tentou armar uma armadilha para o Gengis Khan, e aí o Jamuka estava por perto, naquela região, caçando eles, foram para um lugar de rio, ficaram escondidos. Esse Shinkai estava junto, e o Shinkai fazia parte de 88 homens de confiança do Gengis Khan. E aí, como esse cara era muito famoso, o Shanshung apelou para ele, falou: não posso passar o inverno aqui com você? Aí ele falou: não, você não pode passar. Ele falou: não, mestre, você não pode passar o inverno aqui comigo, porque isso está além da minha competência. Mas vamos fazer assim, eu vou com você, eu vou chefiar essa expedição. Aí daí em diante a expedição é chefiada por Shinkai. Aí eles cruzaram os montes Altai, isso é caminho do Quaresma. Desceram até o deserto e cruzaram o que eles chamam no deserto de o domínio dos ossos brancos. O que é esse domínio dos ossos brancos? Acontece que muitos tempos atrás, um exército desmoronou ali no deserto e morreram. E então chamado esse trecho do deserto é no deserto o domínio dos ossos brancos. Então, com as montanhas do Tian Shan no horizonte, eles chegaram no que chama nesse deserto na bacia de Dzungarian. O que é a bacia de Dzungarian? É um deserto onde as dunas são tão altas que você parece estar num navio, você naquela crista de onda bem alta que você vê as profundezas. Só que, tipo assim, esse lugar ele é tão letal para aquela época, digamos assim. Era um lugar tão letal que você não andar de dia era perigoso por causa do sol. Então a viagem naquele lugar do deserto só podia fazer a viagem à noite. Então tinha alguns simplórios que estavam viajando junto com o Shanshung, que, digamos, deviam ser os servos ali que estavam viajando com ele. Não tem os mongóis, tinham outras. Fez um grupo de viagens ali, né? Então tinha alguns simplórios que ficaram com medo dos fantasmas do deserto. Mas aí Shanshung vira para eles e fala: vocês não sabem que fantasmas fogem de homens honestos? Então essa terra era a terra dos uigures, aquele grupo que o Gengis Khan acabou utilizando a língua, fazia parte do império do Gengis Khan. Então eles retomaram a rota da seda. Eles entraram então numa cidade oásis que ficava no deserto, que se chamava Beshbalig. Ali o líder da cidade hospedou Shanshung no andar de cima de uma grande casa, onde dava vista para vinhedos. Depois eles desceram pelo atual Cazaquistão, viraram para a esquerda nas ravinas e corredeiras e desceram depois num lugar que chama Desfiladeiro do Pinheiro, que tinha 48 pontes construídas por Chagadai na invasão do ano de antes. Dali eles seguiram para o rio Ili
com prados e amoeiras, com o Tien Shan no horizonte. Aí eles chegaram na capital Balasagun, que era a antiga capital do Kuchuluk, que ele governou por pouco tempo. Daí eles chegaram até Samarcand. A capital agora era Samarcand, era dos mongóis, que tinha 75% da população antiga, mas agora era uma cidade sob administração internacional, certo? Tinha chineses, quitãs, tangutos que dirigiam a Samarcand, e os artesãos chineses faziam reconstrução da cidade. Nessa época Gengis Khan estava mais ao sul, e aí tipo tinha uma ponte que era do rio Serdária que tinha sido destruída por bandidos. Aí eles falaram, né, porque digamos isso aí é o atual Afeganistão, onde o Gengis Khan estava nesse momento. Aí eles falaram pro Shanshung: o senhor não quer passar aqui o inverno em Samarcand para depois a gente continuar a viagem, porque a ponte tem que ser reconstruída, tem muitos bandidos na região. Aí, bom, o Shanshung topou. Aí, então ele foi levado para o palácio do Shah Muhammad, o antigo palácio do Shah Muhammad. Interessante que o governador, o atual governador, ele se chamava Ahai, e nem ele morava lá, porque ele era o governador atual das forças dos mongóis, mas nem ele quis morar lá, porque ele sabia que tinha medo de que se tivesse uma rebelião, aquele seria o primeiro lugar e o pior lugar que já ia ser atacado. Então ele ofereceu para Shanshung. Aí o pessoal que estava com o Shanshung se assustou, falou: não, morar aqui, se nenhum governador morar aqui, como é que nós vamos morar aqui? Mas o Shanshung tranquilizou eles, dizendo: não, cara, que isso? O homem que segue o Dao deixa o destino conduzir aonde quiser. Ele fala: o bem e o mal seguem seus próprios caminhos, sem um prejudicar o outro. Então, tipo, pra mim tanto faz. Não faz diferença se aqui é a casa do antigo Shah Muhammad, não faz diferença pra mim. O bem e o mal, um não interfere no outro. Cada um segue o seu próprio caminho. Quem segue o Dao, deixa o destino levar ele. Aí os caras ficaram mais calmos e ficaram lá na casa do Shah Muhammad. Então, mas muitas regalias foi oferecidas para o séquito do Shanshung. Mas o Shanshung não aceitava as regalias. Ele ficou de boa lá na casa, mas ele permaneceu ligado aos seus ideais. O que o Shanshung ele fazia? Uma coisa que ele fazia é: ele guardava assim, toda a comida que ele conseguisse pegar, o máximo de grãos que ele pudesse encontrar, ele geralmente dava para as pessoas, para os famintos da cidade. Então ele foi e dava grãos, dava alimentos para as pessoas famintas de Samarcand. O que realmente ficou assim, no livro diz que ele salvou muitas vidas. Então chegou a primavera, e eles tinham que partir. Os bandidos tinham se dispersados. Então o Gengis estava 500 quilômetros para o sul, no Hindu Kush, estava na China. Eu acredito que essa é a época que o Gengis Khan estava enfrentando o Jalal ad-Din, que ele atravessou o rio Hindu. Eu acho que é essa época, quando o Shanshung estava descendo para o Hindu Kush, que foram as últimas lutas que o Gengis Khan travou com o Jalal ad-Din. Foi o que eu falei lá atrás. Mas aí o Shanshung ouviu dizer que não havia vegetais no Amurdária, o caminho que ele tinha que passar lá do rio. Aí o Shanshung aguardaria até que a alimentação de vegetais fosse obtida para ele. Aí o Chutsai veio para acompanhar o Shanshung a descer até o Gengis Khan. Aí diz que o Chutsai ficou encantado lá com a presença do Shanshung, e os dois ficaram então conversando no palácio na primavera, curtindo o palácio do Shah Muhammad, trocando poemas, conversando com astrólogos e astrônomos. Nessa época a astrologia e a astronomia eram duas faces da mesma moeda. Eles ficaram lá admirando a florada das amendoeiras, curtindo os lagos, os pomares, enfim, aproveitando a casa do Shah Muhammad, do palácio do Shah Muhammad. Depois estava tudo certo para a viagem ser feita, a alimentação do Shanshung estava na mão, então eles continuaram a viagem. Daí chegou uma mensagem do Gengis Khan, chamando o Shanshung de adepto. Adepto, não poupaste sacrifício para vir ao meu encontro. Atravessastes colinas e rios, todos esses caminhos desde as terras onde o sol nasce. Agora eu estou voltando para casa, impaciente para ouvir teus ensinamentos. Mas mais uma jornada esperava o Shanshung. Cara, esse trecho é interessante, porque, cara, como parece com o filme, esse trecho aqui. Eles foram para um lugar que se chamava Os Portões de Ferro, que fica no desfiladeiro de Busgala, na época.
digamos assim, certo? Esse desfiladeiro de Busgala, que eram portões, chamado de portões de ferro, era um atalho. Por quê? Imagina assim, era uma montanha alta, e você tem dois caminhos. Você sobe pela montanha, que vai demorar, que é um caminho difícil, demorado, perigoso, ou você faz o contorno da montanha. Você tem que contornar ela. Mas esse caminho ia demorar muito. O interessante, então, que tinha um desfiladeiro que dava para passar um homem a cavalo e um homem a camelo por vez. Isso, digamos assim, reduzia muita viagem. Você passava por um trecho enorme dentro da montanha pelo desfiladeiro, mas reduzia muita viagem. Aí você vamos supor, dá para passar um exército ali? Em fila indiana dá, você vai devagarzinho, entra por ali e vai passando. Tá ligado? Mas o que acontece? Eles chegaram lá no inverno e o desfiladeiro estava congelado. Então eles tinham que esperar o desfiladeiro descongelar. Então um mongol que estava com eles pegou o cabo do chicote e colocou no gelo. O cabo do chicote quase ficou preso. Então eles falavam, tem que esperar descongelar. Eles fizeram lá suas gears naquela região e esperaram descongelar. Depois de certo tempo, quando descongelou o desfiladeiro, só para você ver, esse lugar existe e ele fica na fronteira do atual Uzbequistão. Então eles esperaram descongelar o desfiladeiro. Quando descongelou, o general Borchu, que era amigo do Gengis, que eles, quando o Gengis conheceu ele com o jovem, com os dois foram buscar foram atrás dos cavalos que foram roubados do Gengis Khan, que eu contei lá atrás. O general Borchu veio com um grupo de 1000 homens escoltar o mestre até o Khan. Os dois se encontraram em Parvan, que fica a 80 km de Cabul. Eles se encontraram na China. Ali foi um encontro de ilustres, certo? O Khan, que conquistou ali o império, e o Shang-Tsung, famoso, certo? Reconhecido na China. Um reconheceu a autoridade do outro. Monges famosos não se ajoelham na presença de imperador, então Shang-Tsung não se ajoelhou pro Khan. Entendeu? O meu Gengis Khan ficou tipo assim, esse Shang-Tsung viajou 10 mil quilômetros para ver ele. Ele se sentiu, digamos assim, ele ficou encantado, digamos assim, honrado, pelo fato desse monge que se negou a ver o imperador Jin, se negou a ver o imperador do Song, foi até ele 10 mil quilômetros, aceitou o convite dele. Aí o Shang-Tsung disse para ele, porque eles falavam por intérprete, certo? Tinha sempre um intérprete interpretando eles, que eles não falavam a mesma língua. Então, digamos assim, Shang-Tsung disse que esse encontro acontecia pela vontade dos céus. Gengis Khan foi direto ao assunto. Ele falou: adepto, o que você traz para mim? Que elixir da longa vida você me traz? Mas o Shang-Tsung já falou na cara, já respondeu na cara, digamos assim, não tenho nenhum elixir de longa vida. Eu tenho meios de proteger a vida, não meios de aumentar a vida. O Gengis gostou dessa conversa dele, certo? Eles ficaram para decidir como é que vai chamar o mestre, né? Vai chamar ele de adepto, mestre. Então, digamos, nessa época, o Shang-Tsung, o Santo Imortal, tinha seus 73 anos de idade e o Gengis Khan tinha 62 anos de idade. Então, naquela região da Índia, perto de Cabul, ela ainda não estava dominada, digamos assim, tinha muitos bandidos atacando os mongóis. Então o Gengis Khan falou para o Shang-Tsung: olha, minha tarefa aqui não terminou. Tem muitos bandidos aqui, muitos ataques às minhas tropas, então eu vou ficar aqui mais um mês. Aí Shang-Tsung pediu para voltar para Samarcanda. A gente se perguntou: não vai ser cansativo? É mais 3 semanas de viagem. Ele falou: mas isso não é nada para quem viajou 10 mil quilômetros. Aí Gengis Khan permitiu, e aí o Shang-Tsung passou o verão em Samarcanda, curtindo Samarcanda, tá ligado? Se refrescando nas varandas do Shah Mohammed, do palácio, nadando no lago, se alimentando das berinjelas, dos melões de Samarcanda. Foi uma maravilha para ele. Tudo bem, o cara andou 10 mil quilômetros, mas ele teve lá as suas compensações, né? Tipo, curtiu o palácio do Shah Mohammed. Aí no outono o Gengis Khan estava voltando, aí o mestre voltou com ele. Só que o mestre, ele acompanhou de longe, digamos assim, porque ele não gostava de ficar perto das tropas em marcha. Mas o Khan e o mestre se encontravam várias vezes durante a viagem. Então o Shang-Tsung explicou para o Gengis Khan sobre o Dao, o caminho do Dao, sabe, sobre as questões dos céus, sobre as questões da terra, enfim, o que o Dao fala. Então isso aí já era no ano de 1222.
E o Ahai, o governador de Samarcand, servia de intérprete para os dois. Estava junto com eles. Então, digamos, muitas coisas foram faladas para o Gengis Khan. O Gengis Khan ficou encantado com as coisas, com os ensinamentos que o Shang ensinava para ele. Aí ele falou, olha só, os céus me mandaram esse sábio para falar comigo, para me ensinar. Então ele falou, escreve em uigure, né, da língua dos mongóis agora, que era, escreve na nossa língua, e escreve no chinês os ensinamentos dele, não esquece, sabe, não esquece as palavras, os ensinamentos desse cara. Ele fala, grava nos seus corações, porém, eles não gravaram nos corações dele, porque Shang não é mencionado nenhuma vez na História Secreta, que é o livro dos mongóis. Então o Shang pediu permissão para o Gengis Khan para voltar para a China. A Gengis Khan falou para ele, poxa, você não pode esperar mais uma semana, meus filhos estão vindo das campanhas e aí eu quero que eles conheçam você. E nessa mais uma semana os dois ficaram conversando. Aí, digamos, o Gengis Khan estava caçando um javali e ele caiu do cavalo. E o javali ficou bem perto dele, só que não atacou. Aí ele disse, pô, eu sou um escolhido dos céus, porque nem o javali, que era minha caça, me atacou. Mas pro Shang falou, não, o Khan está velho demais para caçar. O Khan não deve mais caçar. Gengis Khan falou, pô, nós mongóis aprendemos desde cedo a caçar. Para nós, como não podemos caçar? É nosso estilo de vida. Desde pequeno a gente aprende a tirar com arco, a flecha, e desde pequeno aprendemos a cavalgar. Para nós, caçar faz parte do nosso estilo de vida, mas o Khan ainda tentou ficar 2 semanas sem caçar. Outra coisa que o Shang tentou ensinar para ele, dizendo que para aumentar o tempo de vida, você tem que controlar os apetites sexuais. Ou seja, já era, o cara tem harém, como é que o cara vai controlar o apetite sexual? Tudo bem, tava velho, mas ele ainda tava lá na ativa, digamos assim. Controlar os apetites sexuais e comer comidas frescas. Mas acredito que o Khan não ouviu esse ensinamento do Shang não. Aí, enfim, um dia o Gengis Khan indagou o Liu Wen. Perguntou para ele, né? O Santo Imortal, ele tem muitos seguidores na China. Aí o Liu Wen falou, opa, claro que tem muitos seguidores. Quando ele estava em Pequim, ele tem, sabe, é muito famoso. E não só isso, nossos coletores de imposto, né? Nossos coletores de imposto pegam muitas moedas dos templos do Shang. Aí o Gengis Khan então determinou, certo? Que o Shang, a seita dele, a religião dele, que era o taoísmo, não ia mais pagar impostos pro governo. E ele fez um decreto imperial com o selo do imperador, com o selo do Gengis Khan. Foi o que eu falei lá atrás, Chutzai queria fazer isso para todos os templos, todos os monges, mas só os taoístas, principalmente a religião do Shang, que foi beneficiada. Depois, quando o Chutzai descobriu esse lance, ele ficou com uma raiva do Shang e ele nunca perdoou o Shang por essa astúcia. A gente tem que entender uma coisa, quando aconteceu isso, aconteceu uma revolução menor. Por quê? Cara, entenda uma coisa, a maioria da China era budista. Isso automaticamente transformou, digamos assim, porque o Shang que era famoso, não era a seita dele, não tinha tantos seguidores. Todos eram, a corrente principal na China, a religião principal era o budismo. Mas aí o budismo ia se retrair, entendeu? E saiu uma nova forma de taoísmo centralizada e ambiciosa. Para os taoístas, essa época foi uma época de milagres, porque, digamos assim, o taoísmo cresceu, ele floresceu na China. Diz que corvos voavam em círculos, tá ligado? E o Shang diminuiu a fome do povo fazendo doações. Então o que aconteceu? O Shang queria logo ir para a China o mais rápido possível para botar em prática o selo imperial do Khan e já acabar com as doações. Então ele foi pelo Expresso Pônei, digamos assim, junto com os mensageiros do Khan, lógico, mais devagar porque estava com um senhor de idade, né? Então ele chegou em Pequim, o Shang em 1224. As multidões e os admiradores receberam ele e tal. Ele recebeu de um governador de Pequim um terreno para fazer um templo, e ele pegou dos budistas todos os templos decadentes, começou a pertencer à seita dele. Nisso, então, durante os anos, Shang ficou muito famoso. No ano de 1227, Shang foi escolhido para chefiar todo o taoísmo na China. É lógico que
Shang fez também o seguinte, né? Porque, digamos assim, uma mão lava a outra. Então o Shang falou para os chineses: vamos aceitar o domínio mongol, vamos aceitar. Os Jins também eram estrangeiros, também eram dominadores de fora, e eles dominaram aqui, tiveram equidade e justiça. Vamos fazer, os mongóis vão fazer a mesma coisa se nós ensinarmos eles e formos uns bons servos, blá 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 blá. Enfim, ele também fez isso daí, né? Uma mão lava a outra. Ele apaziguou a população de Pequim para favorecer eles para o domínio mongol. Então, em 1227 ele foi eleito como líder do todo taoísmo, e ele virou como se fosse um papa do taoísmo. Então, quando o Shang tinha 79 anos, ele morreu. Então aí o discípulo dele escreveu, né? Quando o Shang subiu para o Pao Xuan, ele retornou para a pureza, e um estranho perfume dominou o ambiente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o quê? Que o discípulo dele estava escrevendo o quê? Que quando o espírito deixou o corpo, que é o receptáculo mortal, um perfume dominou o ambiente. Só que os budistas, é muito bonito, né? Mas os budistas eram inimigos mortais do taoísta nessa época. Eles perderam templos, eles tinham que pagar impostos. Aí os budistas falaram o seguinte, né? Tipo, não é que o mestre não morreu assim e teve um aroma quando o espírito dele foi pro ar. Não tem nada disso. É que na verdade o mestre estava cagando de disenteria e ele morreu. E o aroma do ar era as fezes do mestre. Tipo, esse era o aroma que eles estão falando. Tipo, esse era o ódio dos caras, né? Tipo, humanos são sempre humanos, não? Quando um grupo odeia outro grupo, sempre sai esse tipo de coisa. É interessante que até naquela época, cara, a gente vê muito isso hoje em dia, mas até naquela época tinha isso, né? Mas não interessa, a fama do Shang, que era o santo imortal, era enorme. O corpo dele ficou em exposição, 10 mil pessoas foram prestar lá homenagem para ele. Príncipes, oficiais, eruditos, plebeus, sacerdotes, pessoas da religião dele. Aí o discípulo dele leu, vai saber se realmente é verdade isso, mas diz que era o último poema que o Shang escreveu no dia que ele morreu. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, o poema diz o seguinte: quando a espuma efêmera vem e se esvai, a espuma efêmera vem e se esvai, mas a torrente prossegue imperturbável, tipo um mar, tá ligado? A onda vem e vai, mas as ondas do mar e o mar continua. Então assim, agora eu quero falar de um outro trecho. Vamos voltar um pouco aqui, porque na verdade essa história ela vai acontecer no mesmo tempo que é quando o Gengis Khan, assim, ele manda o Shang vir, e ele tá lutando com o Jalal ad-Din, filho do Shah Muhammad, certo? Seria mais ou menos 1221, mais ou menos assim, certo? Ele mandou o Shang vir em 1219. Essa história vai acontecer nesse tempo. O que acontece? Quando o Quaresma, aquela região da Pérsia ali é tomada, toda aquela cidade é tomada, os dois generais dele, Jeb e Subedei, vão até o Mar Cáspio, vão nas praias, chegam nas praias do Mar Cáspio, porque eles foram assimilando todas as tribos que tinham, os povos que tinham naquela direção. Chegaram nas praias do Mar Cáspio. Aí as tropas avançadas do Gengis Khan foi para o oeste. Onde é o oeste? Tipo, para as estepes da Rússia, onde está o rio Volga. E lá eles viram, digamos, as grandes estepes da Rússia, das savanas e as savanas da Hungria. A gente conhece os países hoje. Naquela época os países não eram como os países que a gente conhece hoje. Eram outras regiões e tinham outros povos. Mas enfim, retornando aqui. As tropas avançadas chegaram lá, viram e relataram para Jeb como é que eram as savanas. Não a savana, como é que eram as estepes, as pastagens naquele lugar. Aí para Jeb e Subedei pega, vai até onde Gengis Khan tá. Gengis Khan devia estar nessa época indo lutar contra Jalal ad-Din, mais ou menos assim. Mais ou menos naquela época eles estavam já conquistando o Quaresma, e a resistência estava se opondo a eles. Então Gengis Khan estava indo lutar com o núcleo de resistência do Jalal ad-Din, filho do Shah Muhammad, e o Shang estava indo vir conversar com ele. Eu fico imaginando, cara, mas você imagina o Gengis Khan, porque eu penso no seguinte: eles tinham o Expresso Pônei, certo? Então automaticamente, quando os generais dele estavam voltando, o Gengis Khan sabia mais ou menos coisa de 6 a 12 dias de diferença o que estava acontecendo.
Então ele sabia, quando ele estava lá na Índia, ele sabia o que estava acontecendo lá no oeste, como ele sabia, mas é impossível. Não, cara, porque eles faziam um sistema de muda de trocas de bases de troca de cavalos. Então, digamos assim, um cavaleiro podia cobrir de 300 a 600 quilômetros. Aí ele ia de uma base até outra base, ele trocava de cavalo e pegava outro cavalo e ia. E não necessariamente o mesmo cavaleiro que ia, muitas vezes ele andava 600 quilômetros correndo, ele passava a informação para outro cavaleiro, porque era tudo feito no oral, era tudo feito por falou, era feito na palavra, não na palavra escrita. Eles falavam, o general falou isso para falar pro Khan. O Khan tá num lugar tal. Aí o general, mas eles sabiam todas as bases onde ficavam esses cavaleiros do Expresso Pony, que o autor chama de Expresso Pony. Vou deixar bem claro, o autor, Joman, chama de Expresso Pony, não a história. Na história eu não sei como é que os historiadores chamam, porque eu nunca estudei Gengis Khan. Aí esse cavaleiro vai para outra base de troca, que é para outra base de troca até chegar no Khan. E depois vai voltando. O Khan falou, base de troca até chegar no general. Mas aí o Subedei, ele mesmo quer conversar com o Khan daquilo que a tropa avançada viu. E aí, cara, isso vou falar uma coisa da minha própria imaginação, tá ligado? Tipo assim, Subedei vai até o Khan. Eu não sei, vamos supor, o Khan já estava descendo para as regiões da Índia. Mas vou imaginar uma região com aquelas gramas, certo, com um rio perto, e imaginar uma região com montanhas distantes. Aí eles estão sentados, o Subedei chega lá no acampamento do Khan, certo, aquela tenda palácio. Eles vão conversar, digamos, numa noite estrelada. Aí eles acendem, estão na fogueira, estão os dois sentados conversando. Aí o Subedei começa a contar pro Khan o que as tropas avançadas viram. Aí eles falam, nossa, nós vimos, as tropas avançadas viram estepes, savanas, tão ricas, ou às vezes mais ricas que a própria Hungria. Aí ele comenta como é que é o rio Volga, um rio assim, porque com certeza eles conheciam rio grandes, rios largos e longos, como por exemplo o Rio Amarelo. Só que o Rio Amarelo é um rio barroso, com muito barro. O Volga, ele é um rio que corre da Europa. Por isso que de repente deve ter comentado para ele como é que é a paisagem, como é que é o pôr do sol, vamos supor, uma coisa desse gênero. Aí o Gengis Khan tem aquela ideia, ele ouve isso e fala, nossa, isso serve para o nosso povo. A gente pode colocar nosso povo nessas estepes, a gente pode colocar nosso povo, fazer uma nova terra para nós, não só na Mongólia, mas porque os mongóis são são pastores. Então nós podemos levar esse nosso povo, metade do nosso povo, para essa zona de pastos, e utilizar esse lugar como trampolim para dominar os reinos do oeste. E eles planejam um sistema desses, tá ligado? Pelo menos de acordo com o autor Joman. Eu não sei se realmente eles planejam isso, mas de acordo com o autor e na minha imaginação, e depois eu lendo o livro, eu imaginei uma coisa mais ou menos dessa. Lendo o autor, certo? O autor presume que mais ou menos uma coisa dessa. Então eles planejam uma coisa assim. Então o Gengis Khan, ele vai falar com o Subedei, pro Subedei ir pro oeste, então, e descobrir mais sobre quem são esses povos, certo? Descobrir mais sobre essas áreas de pastagens que eles descobriram, descobrir quem são os povos em volta, quais são os povos que estão em volta, e para Subedei se livrar da ameaça principal, certo? Depois ele vai pedir para Jeb e para o filho dele, Josh, irem com o Subedei pro oeste.